Você entregaria sua casa se acreditasse que Deus iria devolver em dobro? Você venderia seu carro, seu apartamento, sua casa, sua empresa, se um pastor dissesse que esse era o sacrifício que mudaria a sua vida? E se depois nada acontecesse? Fé salva, mas fé também pode ser usada. E hoje a gente vai falar sobre pessoas que acreditaram tanto que perderam tudo. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos falar sobre a Fogueira Santa. Recentemente eu postei 2 vídeos falando sobre eutanásia e morte assistida aqui no canal. Um foi contando a história da Noélia Castilho, uma espanhola que cometeu o suicídio assistido, e outro contando a história da professora brasileira Célia Maria Cassiano, que passou pela morte assistida na Suíça. Eu quero aqui primeiro agradecer a todos que assistiram. Quem não assistiu, eu vou deixar os 2 no final desse vídeo para você assistir. E o que me chamou mais a atenção foram os comentários. Todos falando sobre o direito ou não da pessoa decidir em terminar com sua vida. O principal motivo para quem é contra, na verdade assim, não o principal, mas sim o único motivo debatido nos comentários foi o religioso. Muitos dizendo que quem faz isso não vai herdar o reino dos céus, ou Deus não vai perdoar, ou a pessoa vai ficar para sempre no umbral, que a pessoa vai sofrer ainda mais do outro lado, ou que a pessoa tem sim que passar pelo sofrimento que ela tiver que passar aí nessa vida, e se ela decide tirar a sua própria vida para se livrar desse sofrimento, ela vai ter que voltar para a Terra novamente até ela passar por tudo que ela precisa passar. Essa aí seria uma visão mais espírita, enfim. Eu gostei muito de conversar com vocês nos comentários, achei muito válido, achei muito positivo, cada um colocando ali sua opinião, enfim. Cada um professando a sua fé, cada um com a sua visão religiosa da situação, seja ela uma visão católica, evangélica, espírita, enfim. E foi vendo isso que eu me inspirei a trazer vídeos falando sobre algumas religiões e sua influência na vida e morte das pessoas. Meu objetivo aqui, gente, é só contar histórias e, claro, sempre que possível, levar a gente a refletir. Mas, em hipótese alguma, meu objetivo é ferir a fé ou crença de alguém. Beleza? Beleza. Serão, então, 3 vídeos. Hoje, no primeiro, eu vou contar sobre pessoas que perderam tudo para a igreja. Vou falar mais sobre a Fogueira Santa da Universal. Um tema sensível, eu sei. O próximo vídeo, eu quero contar para vocês a história impressionante mesmo do Jim Jones, que foi um líder de um culto, pregador religioso e assassino em massa americano, fundador e líder da seita do Templo do Povo. E, gente, por causa dele, mais de 900 pessoas cometeram suicídio. Foi, assim, um dos maiores sacrifícios humanos da história. E o terceiro vídeo será sobre a Cientologia. Esse vídeo eu já queria fazer há muito tempo aqui no canal. A Cientologia é considerada a religião dos famosos de Hollywood. Artistas como Tom Cruise, Elizabeth Moss, John Travolta faz ou fizeram parte dessa religião / culto. Temas sensíveis, mas com histórias impressionantes, e é por isso que eu resolvi trazer aqui para o canal. Falar sobre fé é complicado, né, gente? Segundo a Bíblia, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Eu vi recentemente um debate muito legal entre um cristão e um ateu. E no final, o cristão diz: se o que você pensa for verdade, quando a sua vida acabar, quando você morrer, tudo certo, nada vai acontecer, você morre, você não acredita em nada depois disso, então morreu, acabou. Agora, se eu estiver certo e a verdade for o que eu creio, você vai estar perdendo muita coisa. Eu achei muito interessante esse argumento usado pelo religioso para tentar aí converter o ateu, falando: olha, tudo bem, no que você acredita, nada vai acontecer, tá tudo certo. Agora, se a minha versão for a verdadeira, você tá lascado, porque, né? Muita coisa pode acontecer, cada um tem a sua opinião do que acontece depois da morte. Tem quem acredita que a gente dorme, eu não gosto muito dessa versão, porque eu não me imagino dormindo embaixo da terra, e até Jesus voltar. Ou quem fala que a gente vai para um hospital e vão cuidar da gente, a gente vai ver nossa vida toda e a gente vai voltar pra terra. Enfim, várias versões, cada um na sua religião, mas assim,
realmente, gente, a verdade mesmo, ninguém voltou para contar. Então, eu achei interessante esse argumento aí. O Brasil é constitucionalmente um estado laico desde a primeira Constituição da República em 1891, e isso foi mantido pela Constituição Federal de 88. Isso significa que o país não possui religião oficial, garantindo a liberdade de crença, o pluralismo religioso e a neutralidade do Estado, que não deve intervir ou privilegiar nenhuma fé. Mas vocês sabiam que também existe país ateu? Na verdade, o termo é Estado ateu, onde o Estado não é apenas separado da religião, mas oficialmente não conhece religião como válida e, em alguns casos, restringe ou controla práticas religiosas. Exemplos de ateísmo de estados foram observados em países como a China, a Coreia do Norte e o Vietnã. Interessante isso, né, gente? A religião, para muitos, é a razão da sua vida e, em outras culturas, ela sequer existe. Mas o tema do vídeo de hoje não é sobre religião ou ateísmo, é sobre pessoas que perderam tudo por causa de algum ato religioso, principalmente através das doações financeiras. No Brasil, podemos doar à vontade para as igrejas, mas, segundo a lei, desde que não haja coação, não exista fraude e que não haja prova de manipulação direta. Mas, e a manipulação emocional? Nada é dito sobre isso e é muito difícil de provar juridicamente quando isso acontece. Isso acontece em várias igrejas, de várias placas, de várias denominações, mas hoje vou focar mais em uma igreja e uma campanha que sempre me chamou muito a atenção. Principalmente porque eu fiz um vídeo recentemente falando sobre a Andressa Urach e ela é uma das pessoas que processam a igreja por ter aí doado tudo o que ela tinha. Eu estou falando da famosa Igreja Universal. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja cristã neopentecostal fundada no Brasil em 1977. E aí, gente, que eu vou abrir um parêntese aqui para vocês. Nas igrejas evangélicas também temos essas divisões. E é aí que cada um se identifica com um tipo de divisão. Por exemplo, temos as igrejas tradicionais, que são as mais antigas dentro do protestantismo, surgiram a partir da Reforma Protestante do século XVI, iniciada aí por Martinho Lutero. Exemplos dessas religiões são Igreja Presbiteriana do Brasil, a Batista, a Luterana, a Metodista. Nessas igrejas, o culto é mais formal e eles focam muito em estudar a Bíblia. Lá não tem isso de manifestações espirituais, falar em línguas, profecias. O foco principal é a salvação pela fé e o ensino bíblico. Aí temos as igrejas pentecostais. Elas surgiram no início do século XX com o movimento do avivamento pentecostal. Eles recebem esse nome por causa do episódio de Pentecostes, descrito no livro de Atos na Bíblia. Exemplos de igrejas pentecostais são a Assembleia de Deus, a Congregação Cristã do Brasil, e as suas principais características são ênfase no batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, curas e dons espirituais, e os cultos são mais emocionais e eles seguem uma vida moral bem mais rigorosa. O foco principal é a experiência direta com o Espírito Santo. A Universal se encaixa nesse terceiro grupo, que são as igrejas neopentecostais. Elas surgiram a partir dos anos 70. São aí uma terceira onda do pentecostalismo. Igrejas como Internacional da Graça de Deus, Igreja Mundial do Poder de Deus e a Igreja Universal do Reino de Deus, que eu já disse aqui para vocês. As características principais são forte ênfase em batalha espiritual, teologia da prosperidade, campanhas com propósitos específicos, linguagem mais direta e prática, uso intenso de mídias como TV, rádio, internet e uma estrutura organizacional centralizada. O foco principal é a vitória espiritual e material nessa vida. Tá aí o motivo de eu fazer esse vídeo. Eles pregam muito sobre a prosperidade, mas o que você precisa fazer, ou melhor, quanto de dinheiro e bens você precisa doar
para receber essa tal prosperidade. Mas voltando aqui, a Igreja Universal do Reino de Deus foi criada pelo bispo Edir Macedo no Rio de Janeiro no ano de 1977. Já são aí quase 50 anos de existência. Segundo dados divulgados pela própria instituição, a Universal está presente em mais de 100 países, possui milhares de templos no Brasil, mantém unidades na América Latina, na África, na Europa e na Ásia. No Brasil, estimativas públicas costumam apontar mais de 7 mil templos espalhados pelo país e estimativas externas apontam algo entre 5 e 8 milhões de fiéis no Brasil e no mundo. No Brasil, um dos templos mais conhecidos é o Templo de Salomão, em São Paulo. E esse templo, gente, custou milhões mesmo. A Universal também possui forte presença na mídia. Ela está ligada ao grupo que controla a Record TV, uma das maiores emissoras do Brasil. Isso ampliou significativamente seu alcance e influência social no Brasil. Eles arrecadam milhões, gente, mas assim, é muito dinheiro mesmo. Tem igrejas que precisa que um carro forte vá até a igreja para recolher o dinheiro que os fiéis doam para levar aí para o banco. Então pensa quanto dinheiro que não é. E um evento que arrecada muito dinheiro na Igreja Universal é a Fogueira Santa. A Fogueira Santa acontece geralmente 2 vezes por ano e é apresentada como um propósito especial de fé. O nome vem de uma passagem bíblica do Antigo Testamento, a história do profeta Elias no Monte Carmelo. Na narrativa, Elias desafia os profetas de Baal, ele prepara um altar, clama a Deus e o fogo desce do céu consumindo o sacrifício. E a igreja usa essa imagem como símbolo. A ideia é simples. Quando há fé verdadeira, Deus responde. Ou seja, se Deus não responde, é porque sua fé é pouca, meu pequeno gafanhoto. Sempre isso, né? Quando não acontece, a culpa sempre é sua. Você que orou pouco, você que jejuou pouco, enfim. Estão percebendo que tem mágoas pessoais envolvidas. Mas aí, como que funciona a Fogueira Santa na prática? Durante a campanha acontecem reuniões especiais. Os pastores falam sobre entrega total, sacrifício, confiança absoluta. Os fiéis são incentivados a definir um propósito, que pode ser aí na área financeira, familiar, emocional, profissional. E então vem o ponto central, o sacrifício. A maioria das vezes, esse sacrifício é financeiro. A pessoa é encorajada a entregar algo que represente esforço real, algo que doa, algo que prove a sua fé. Segundo a igreja, tudo é voluntário. Ninguém é obrigado a participar. Mas é aqui que começam as controvérsias. Na internet, a Fogueira Santa é alvo de debates intensos. A primeira crítica é sobre pressão emocional. Ex-fiéis relatam que os cultos podem ter forte apelo psicológico, discursos sobre provar a fé, testemunhos de sucesso, comparações entre quem sacrifica e quem não sacrifica. Alguns dizem que sentiram-se constrangidos. Outros afirmam que doaram valores que não podiam ter doado, que não podiam perder, que não podia dispor ali para a igreja. Outra crítica envolve a chamada teologia da prosperidade. A ideia de que a fé e a contribuição financeira podem trazer prosperidade material. Em alguns casos, líderes religiosos usam a palavra sacrifício para indicar que não deve ser algo confortável. É justamente essa palavra que gera debate, porque sacrifício pode significar coisas diferentes para cada pessoa. E tem gente que faz cada sacrifício, gente. Vendem bens, fazem empréstimos, entregam suas reservas financeiras. Muitos comprometem as economias da família e muitos fazem isso acreditando que vão ter aquela virada definitiva da sua vida. A pessoa acredita que dando tudo que tem, vai receber muito mais em troca. E a crítica central aqui, gente, não é sobre doar, é sobre a possibilidade de pressão emocional em momentos de vulnerabilidade. A campanha costuma associar o sacrifício à prova de fé, a confiança total em Deus, ação decisiva para uma mudança de vida. Do ponto de vista psicológico, isso pode ser muito poderoso, e especialmente para quem está enfrentando desemprego, dívidas, doenças, problemas familiares. Quando alguém está em dor intensa, uma promessa de transformação pode soar como a única saída. E quando a decisão é apresentada como espiritual, não apenas financeira, o peso emocional aumenta muito. As doações acontecem também, pois é assim que você
cresce de cargo na igreja. A Universal tem uma estrutura hierárquica organizada, semelhante a outras igrejas neopentecostais. Os principais cargos costumam ser de bispo, pastor, obreiro, evangelista. Também existem funções administrativas e de liderança regional. A igreja afirma que os cargos são espirituais, são baseados em vocação e preparo, envolvem dedicação e compromisso religioso, mas alguns ex-membros, em entrevistas e reportagens, já alegaram que as pessoas mais engajadas financeiramente tendem a ganhar mais visibilidade e o envolvimento financeiro pode ser visto como um sinal de fé. E aí, quanto mais fé você tem, quanto mais fé você dá, maior seu cargo na igreja. E quanto mais você consegue captar dinheiro, também maior o seu cargo na igreja, segundo aí estes ex-membros da igreja. A dona famosa Andressa Urach, famosa aí por várias coisas, né, gente? Se converteu ao cristianismo e foi membro ativo da Igreja Universal do Reino de Deus entre 2015 e 2019. Durante esse período, ela fez doações avaliadas em mais de 2 milhões de reais à igreja, incluindo dinheiro, carros e outros bens que ela possuía. Essas doações foram feitas enquanto ela estava engajada na instituição como parte aí da sua fé e participação nas atividades da igreja. Mas, posteriormente, Andressa alegou que as doações ocorreram enquanto ela estava em um estado de fragilidade e disse que tinha sofrido uma espécie de lavagem cerebral e espiritual durante esse processo. Andressa entrou com uma ação na justiça para tentar recuperar cerca de 2 milhões que ela havia doado, né? Mas em agosto de 2025, a Justiça de Primeiro Grau negou o pedido dela, concluindo que não havia provas de que as doações não foram feitas por vontade própria, ou seja, ela não conseguiu recuperar o dinheiro. Após a decisão, Andressa publicou nas suas redes sociais um vídeo dizendo que viu a sentença como uma injustiça e chamou o caso de estelionato da fé, afirmando que pretende ainda recorrer dessa decisão. E não foi somente Andressa Urach que entrou na justiça contra a Universal solicitando a devoluções de doações, alegando que foram pressionados ou fizeram sacrifícios que trouxeram prejuízo. A cabeleireira Simone, do interior de São Paulo, disse que sempre deu o que pôde para a igreja. Em uma campanha de arrecadação chamada Fogueira Santa de Israel, ela diz ter perdido o controle, pressionada pelo discurso do pastor. A Simone conta que entregou as economias de 3 mil reais depois de ter feito um acordo com o pastor. Segundo ela e o pastor conversaram e o pastor falou, olha, você doa os 3 mil reais e depois se o seu marido não gostar, que ela estava preocupada se o marido dela ia achar ruim, ele falou, se o seu marido não gostar, eu te devolvo os 3 mil reais. O marido dela, obviamente, não gostou e o pastor também não devolveu. O marido, que era o seu Aparecido, que também frequentava a igreja, não concordou, obviamente, com a atitude da mulher. E ele disse que para receber uma bênção não precisa que o pastor te convença a doar dinheiro para a igreja. Como eu disse, a cabeleireira não conseguiu reaver o dinheiro e deu queixa na polícia. E segundo ela, o pastor ainda virou para ela e disse, faz o que você quiser. A igreja é rica e pode pagar quantos advogados quiser. Durante 9 anos, a costureira Maria fez várias doações à Universal. Chegou a dar para a igreja o apartamento em que morava no centro de São Paulo. Maria de Pinho diz ter dado mais de 100 mil reais para a igreja, mas afirma que só conseguiu provar a doação de 10 mil reais que ela tinha dado em cheque. É muito difícil para o advogado ou para o fiel que fez a doação para a igreja conseguir provar essa doação. Porque quando o fiel faz a contribuição, não tem recibo. Ela disse que de repente se viu na rua que não tinha nem o que comer. Que ela ia no mercado pegar aquelas degustação, sabe? Que ficam servindo. E ali ela tinha, às vezes, a sua única refeição do dia. Nesse caso, a igreja foi condenada a devolver parte do dinheiro. A decisão judicial diz: é nula a doação de todos os bens sem reserva de renda suficiente para a subsistência do doador. Nesse caso, então, a justiça devolveu porque a mulher ficou sem nada, nem para se manter, nem para existir na vida, né? Sobrou nada. Aí a justiça pediu para devolver parte aí do dinheiro. O aposentado Edson Luiz de Mello, de Belo Horizonte, que tem doença psiquiátrica, também narra pressão por parte dos pastores. Para eles, os pastores disseram que para que eles fossem abençoados, eles tinham que doar. E o que eles tinham que doar? Dinheiro. E ele doou. A mãe dele, Dulce de Mello, entrou na justiça para reaver parte do que o filho doou. Ela disse que o seu filho não tirava do seu pagamento dinheiro para comprar uma bala
tudo que ele ganhava ele dava para a igreja. E a gota d'água para ela foi quando ele começou a dar também para a igreja o seu vale transporte e o seu ticket refeição. E ele passou a andar a pé e não comia no serviço. Segundo eles, ele doou aproximadamente 60 mil reais para a igreja. E em troca disso, gente, ele recebeu uma recompensa, tá? Ele recebeu um diploma de colaborador assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Em troca de 60 mil reais doados, ele recebeu um diploma de colaborador assinado pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não sei se foi pessoalmente, mas que estava assinado por ele, estava. Por isso, não dá para desconfiar de quem compra aí seu terreninho no céu, né, gente? Enfim, quem nunca ouviu falar de pessoas que compram terreninho no céu? Ai, gente que compra garrafinha de água. Ai, é tanta coisa que comercializa. Em 2023, a Igreja Universal foi condenada a devolver 204 mil reais a uma professora da rede pública de São Paulo, que em 6 meses doou todo o patrimônio dela para a igreja. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça, após a doação dos valores, a mulher e sua família passaram por uma grave crise econômica e não conseguiram as tais riquezas e bens que iriam conquistar segundo as promessas dos representantes da igreja, né? Então ela doou tudo, não ganhou nada, ficou no prejuízo. Em 2025, a Justiça condenou a Igreja Universal do Reino de Deus a indenizar um fiel em 30 mil reais após ele vender sua padaria e doar o valor sob uma promessa de prosperidade financeira. O tribunal reconheceu a coação moral e o abuso de vulnerabilidade emocional pelo pastor em Recife, determinando a devolução do dinheiro ao fiel, que enfrentou severas dificuldades financeiras após esse sacrifício. Em junho de 2025, a Justiça do Rio de Janeiro ordenou a devolução de 50 mil reais doados por um ex-fiel com bipolaridade, após ser induzida a acreditar que as contribuições eram para Deus. Em março de 2026, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a condenação da Universal a devolver 156 mil reais a um fiel que realizou doações sob coação moral e indução psicológica, incluindo a promessa de cura para uma deficiência física. Outro caso que repercutiu bastante foi a anulação da doação do faraó dos bitcoins à Universal. Vocês sabiam desse caso? Mandando a igreja devolver 150 mil reais para a vítima. Foi assim, gente. O faraó dos bitcoins, Gleidson Acácio dos Santos, fez uma doação de 72 milhões de reais à Igreja Universal, em forma de agradecimento pelas graças alcançadas. E aí você me pergunta, que graças ele alcançou? Ele ganhou milhões e milhões de reais enganando pessoas a investirem em criptomoedas com a sua empresa chamada Gas Consultoria. Muita gente perdeu dinheiro e um desses investidores, quando soube que o Gleidson tinha doado uma grana aí para a Universal, ele processou também a igreja. Isso foi esperto. A instituição religiosa reconheceu ter recebido as doações, mas alegou desconhecer a origem criminosa do dinheiro. Mas, segundo a Justiça, a Igreja Universal deveria sim ter suspeitado da origem dos recursos, tendo em vista que se tratava de doações em valores assim extraordinários, feitas por um morador de Cabo Frio, uma cidade turística aonde não é comum alguém enriquecer rapidamente de forma lícita. A decisão determinou que a Igreja Universal teria que restituir ao investidor a proporção correspondente ao valor que ele perdeu no esquema, com base no montante total das doações recebidas. Como eu disse, ele foi muito esperto, ele tinha investido cerca de 150 mil reais em criptomoedas e vai receber isso de volta da Igreja Universal. E existem, gente, casos no exterior também. No Reino Unido, 2 mulheres relataram ter doado grandes quantias à Universal e posteriormente reclamaram de pressão emocional para fazer essas doações. O Regulator, que é o órgão fiscalizador de instituições de caridade no Reino Unido, concluiu que a igreja estava em descumprimento de regras ao aceitar doações de uma pessoa vulnerável e recomendou que a igreja considerasse reembolsar essas doações. Uma outra polêmica que envolveu a igreja não teve a ver com doações de dinheiro, mas sim com pressão psicológica que os membros da igreja sofrem. O pastor Lucas de Castro Menino era um ministro de 35 anos da Igreja Universal do Reino de Deus que atuava na Bolívia e ele faleceu em agosto de 2025.
Seu caso ganhou repercussão devido às versões controversas sobre sua morte, relatos de depressão severa e declarações polêmicas do bispo Edir Macedo sobre o ocorrido fizeram esse caso ficar muito conhecido. A igreja relatou que ele teve um comportamento alterado, escalou uma antena em um local privado e caiu. Ou seja, ele se desviveu. Relatos indicaram que ele enfrentava um quadro severo de depressão e após a sua morte, o bispo Edir Macedo só falou asneira em uma live. Ele disse: "Esses fracos querem uma satisfação. Digam lá o que o senhor acha. E agora, o que o senhor vai falar sobre o suicídio desse pastor? Esse pastor nunca foi pastor. Ele tinha título de pastor, mas nunca foi. Ele nunca foi um homem de Deus, porque se ele fosse um homem de Deus, ele passaria pelos problemas que passou e venceria." O líder religioso ainda diz que passou por problemas piores do que o pastor passou e que ele continua aqui. Ele disse: "Morreu, morreu, acabou. O que eu posso fazer? Ah, ele se matou? Problema dele. É problema dele com Deus, não é comigo. Nós fizemos a nossa parte. A minha consciência está perfeitamente limpa." Relatos de familiares indicaram que Lucas já apresentava um quadro grave de sofrimento emocional e teria pedido ajuda à liderança da igreja, mas não recebeu apoio. A igreja, por sua vez, negou negligência, afirmando que a família recebeu sim apoio e alegou que o pastor passava por exames de saúde a cada 6 meses e que aparentemente ele estaria bem. Mas, pelos relatos, não é tão fácil ser um pastor da Universal. Segundo um ex-pastor da igreja, a cobrança é hierárquica e constante em todos os níveis da instituição. Cobra-se desde o sucesso na arrecadação de dízimos e ofertas para bater metas até a lotação da igreja e presença em eventos. Segundo eles, não existe sábado, domingo ou feriado, não tem folga ou descanso, não há opinião própria, não há vontade própria, não há gosto próprio, não se pode casar com quem se quer, não se pode separar quando se quer, não pode ter os bens que se quer, vestir o que quer, nem a cor do esmalte que a esposa quer, ou corte de cabelo, ou barba que quer. O abuso psicológico em qualquer função, gente, pode gerar transtornos como depressão, ansiedade, distúrbios do sono, síndrome de burnout e, infelizmente, pensamentos suicidas. Então, assim, gente, eu narrei pra vocês vários casos, citei aqui vários casos que estão disponíveis aí na internet, onde pessoas doaram tudo o que tinha e elas afirmam que essas doações foram feitas em um sistema aí de coação, elas se sentiram coagidas. Não só coagidas, gente, eles te vendem aí, uma prosperidade, É uma coisa, assim, meio doida, porque meio que você tem que dar 1 pra ganhar 2, sabe? Meio que, você tem que doar muito pra receber muito. Quanto mais se doa, mais se recebe, entendeu? Meio que compra a graça de Deus, sabe? Não sei muito bem como isso funciona. Mas eu citei aí vários casos para vocês, então, que aconteceram e como essas pessoas se sentem, o que induziram elas a doar tudo que elas tinham. Mas, fora isso, também temos o outro ponto, que é a pressão psicológica para membros da igreja. É a pressão que sofrem as pessoas que trabalham lá dentro, que exercem suas funções e que são responsáveis para aquela empresa toda girar, Então, assim, tem relatos de todos os lados. Eu vi um relato de uma ex-membro da igreja. Ela disse que os pastores induzem os fiéis a doar tudo na fogueira santa, por exemplo, alegando que eles vão receber muito mais de Deus. Mas logo depois, esses pastores são transferidos de igreja. E aí, quem que o fiel vai cobrar? Ele até tenta dizer, olha, eu doei tudo porque o outro pastor disse que eu iria receber muito mais de volta. Mas aí esse novo pastor diz que, olha, você não recebeu, Se você não recebeu é porque faltou fé, E aí, o que ele faz? Induz o fiel a doar de novo. Enfim, uma máfia, uma pirâmide. Os pastores que conseguem mais doações vão para igrejas maiores para conseguir ainda mais doações. E os pastores que não atingem a meta são enviados para igrejas menores e normalmente no interior das cidades, meio aí como uma punição por não ter atingido os resultados esperados. Uma outra coisa, gente, que influencia muito nas doações é que quem doa mais recebe mais atenção dos líderes da igreja. São muitos fatores, então, envolvidos, mas ainda o que mais me pega é falar da fé.
Em outubro de 2025, um vídeo viralizou após um líder religioso vinculado à Universal ter dito que pessoas no Rio Grande do Sul perderam tudo nas enchentes porque não deram tudo para Deus durante campanhas como a Fogueira Santa. Essa declaração, claro, recebeu muitas críticas por parecer relacionar tragédias reais com desobediência religiosa. Um absurdo, né, gente? Mas, por outro lado, também existem muitos defensores, fiéis que dizem ter tido experiências positivas, pessoas que relatam melhora financeira, reconciliação familiar, mudanças profundas de vida. Para esses membros, o sacrifício é um ato espiritual, uma decisão pessoal e as críticas são vistas como perseguição religiosa. Do ponto de vista legal, doações religiosas, como eu disse, são permitidas aqui no Brasil, desde que sejam voluntárias, e é justamente isso que a igreja afirma, que ninguém é coagido a doar, doam porque querem, ninguém tá fazendo nada de errado. E aí, gente, que a gente não deve perguntar assim, como é que uma pessoa foi tão ingênua e doou tudo o que ela tinha? A pergunta deve ser: quanta dor essa pessoa estava sentindo para acreditar que essa era a sua única saída? Esperança pode salvar, mas quando vira desespero, ela pode custar tudo. Se você gostou desse tipo de reflexão mais profunda, se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente não julga, a gente entende, conversa, dialoga, respeita. Então vamos agora juntos para os comentários. Me contem aqui o que vocês acharam de tudo isso que eu contei aqui para vocês. Foi muita coisa, muita informação, né? Mas vamos debater aqui nos comentários, sempre com muito respeito. Se você puder também curte o vídeo. E é isso, essa foi a nossa história impressionante de hoje. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo!